Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de matemática com a turminha do 5º ano. Eu sou a professora Cecília Duarte e estarei trabalhando com vocês sobre perímetro e área. Na aula anterior nós já trabalhamos com perímetro, mas hoje nós iremos trabalhar envolvendo a área também. Aqui, vamos comparar. Hoje nós iremos comparar o cálculo de perímetro junto com o cálculo de área. Verificar se figuras de perímetros iguais podem ter áreas diferentes ou se figuras que têm a mesma área podem ter perímetros diferentes. Então, nós vamos fazer uma comparação. Por isso, nós vamos calcular os dois. Lembra que o perímetro é a medida do contorno de uma figura? Então, perímetro você vai fazer a soma de todos os lados de uma figura. Vimos na aula anterior. E a área, nós não vimos, mas a área é a medida de uma superfície inteira, tá? Então, nós temos o perímetro e temos área. Aqui nessa imagem, eu quero que vocês calculem comigo o perímetro. Olha lá, Sabemos que medir é comparar com alguma unidade de medida. Podemos usar também a malha quadriculada para medir, tá? Então, nós podemos utilizar medidas. Geralmente, os professores utilizam malha quadriculada porque tenho como representar também nela, para medir as áreas e os perímetros, como na imagem abaixo, onde usamos o metro para medir o perímetro. Olha aqui, aqui eu tenho uma imagem, Nela eu tenho um terreno e aqui eu tenho 25 metros e 16 metros. Na verdade, a imagem é um retângulo, por isso que ele não colocou esse outro valor, tá? Porque esse lado é igual a esse e esse também é igual a esse, tá? É um retângulo. Aí, gente, eu vou calcular o perímetro. Como eu falei que perímetro é a soma dos lados de uma figura, eu faço essa soma, olha aqui, 25, esse lado não está representado porque é um retângulo, é igual. Então, eu tenho 25 metros mais 25 metros e 16 metros mais 16. Somando tudo, olha lá, 25 mais 25, 50 metros. 16 mais 16, 32 metros, e somando os dois eu terei 82 metros. Esse é o perímetro de uma figura. Mas, professora, e a área? Será que a área é igual ao perímetro? Provavelmente não, porque na verdade o perímetro você soma a medida dos lados. Na área você soma a parte interna lá, tudo bem? Então é diferente. Tá? Vamos compreender melhor, mas primeiro vamos praticar um pouco de perímetro. Olha essa malha quadriculada. Vamos calcular o perímetro e as áreas das figuras abaixo, os primeiros perímetros, tudo bem? E lembrando que a área é medida da superfície de uma figura, é o que eu falei para vocês. Aqui eu tenho 4 figuras desenhadas dentro de uma malha quadriculada. Essas figuras eu tenho retângulo, quadrado, não é isso? Agora nós iremos ver aqui as imagens, tudo bem? Na verdade aqui eu quero que vocês encontrem o retângulo vermelho, o perímetro dele. Professora, por que está representado assim, 3, 4, 3, 4, somando essa soma? Porque eu vou somar, numa malha quadriculada, você soma cada quadradinho aqui, o contorno desse quadradinho, certo? Então, começando daqui, 1, 2, 3, viu só? Por isso que aqui eu tenho 3 centímetros. Cada risquinho, cada quadradinho lá na parte inteira, o contorno, ele é em centímetros que é representado aqui, tá? A unidade foi os centímetros. Pode utilizar metros, mas aqui, nessa atividade, é o centímetro. Aqui eu tenho 3 centímetros e aqui, mesma coisa, 1, 2, 3, 4. Por isso que está 4 aqui.
Mas, professora, ele é um retângulo. Sim, esse lado é igual a esse e esse lado é igual a esse. Por isso que aqui eu fiz a soma, olha lá, ó, 3 centímetros, mais 4, mais 3 novamente e mais 4 novamente. A soma deu 14 centímetros. Mas eu posso representar de outra forma? Sim, eu posso fazer o produto também. Olha lá, ó. 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. 2 vezes 4 ou 4 vezes 2, 8. Somando 6 mais 8, viu só? Isso é o perímetro, tá? O perímetro você soma todos os lados de uma figura. Mesma coisa para o retângulo azul. No retângulo azul, aí ó, aqui eu comecei com 6, mas professora, eu posso começar a somar desse lado aqui também? 1, 2... Tanto faz, tá? Tanto faz. Você pode somar de qualquer lado. Então, vamos somar aqui, ó. Começar pelo 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu tenho 1, 2, representado aqui. E aqui também, mesma coisa, 6. Olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 2 aqui. Somando tudo, eu vou ter 16 centímetros. E agora eu posso representar com produto? Também pode representar. Como ele está repetindo 2 vezes, sempre será por 2. 6 vezes 2, 12, 2 vezes 2, 4. Somando tudo, isso, 16 centímetros. Tem mais duas imagens, professora, vamos somar? Tem aqui a figura laranja, que é um retângulo, né? Esse retângulo laranja, mesmo processo, você pode começar a somar desse lado ou desse, tanto faz aí. Comecei a somar pelo 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Depois, 1, 2, 3, representei aqui, 1, 2, 3, 4, também mais 4 e esse lado 3. Tá representado todos os contornos, lembra bem. E deu quantos? 14 centímetros. Mesmo processo que fiz nos outros retângulos, vezes 2, porque ele repetiu 2 vezes, né? Aí o valor é o mesmo, não muda. E o retângulo verde? Aqui eu tenho uma imagem só da figuração, uma reta, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha como está representado. 12 mais 1... Aí, ó, 1 mais 12 novamente, mais 1. Então, a soma foi igual a 26 centímetros. Ou pelo produto. 2 vezes 12, 12 vezes 2, e 1 vezes 2 e 2 vezes 2, mesmo processo, dá 2, né? Somando tudo, 24 mais 2, 26 centímetros. Viu como o perímetro é a soma dos lados de uma figura? Mas, e a área, professora? Vamos agora encontrar a área? A área, eu falei que é a parte interna da figura, é a superfície, tá? Da figura. Mas aqui essa figura, as mesmas figuras, tá? Na malha quadriculada. Eu tenho que a área, ele é a parte interna, então eu vou somar aqui, ó, os quadradinhos que estão lá dentro, não a parte externa, o contorno. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Deu 12. Mas eu posso representar de uma forma com operação? Posso, olha lá, ó. Eu peguei o 3, né? Porque tinha 3 nessa linha, 3 nessa. E ele repetiu quantas vezes? 4. Por isso que eu posso representar assim, ó. 3 vezes 4, 12. E então a área igual a 12. E o perímetro dessa figura? A gente já calculou na página anterior. Nele deu 14, viu como diferença? Então, fazendo a comparação, o perímetro, o valor do perímetro não é igual ao valor da área, tá? O valor do perímetro não é igual, já comparamos aí. Agora, e aqui, será que no retângulo azul é igual, professora? O perímetro e a área? Vamos ver? Ó, no retângulo azul, vamos calcular a área primeiro. Posso fazer assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12.
também deu 12, professor, igual o retângulo vermelho. Ixi, eles são em posições diferentes, olha, mas deu o mesmo valor da área, né? E agora, professor, o perímetro deles era diferente? O perímetro do retângulo azul era 16. Viu só como aqui a área e o perímetro são diferentes? E comparando agora o retângulo azul com o retângulo vermelho. Olha lá, ó, tem a mesma área, mas tem os perímetros diferentes, viu só? Então, as figuras, elas podem ter mesma área com perímetros diferentes. Vamos ver agora as outras duas figuras. Retângulo, né? O retângulo laranja, por que eu coloquei aqui 4? Porque eu contei assim, ó. 1, 2, 3, 4, lá a parte interna, que é a área, lembra bem. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ficou representado assim, que dá 12. Mas eu posso representar com produto? Pode também. 4 vezes 3 ou 3 vezes 4, 12. Então, a minha área é 12. E o meu perímetro, quando eu calculei, eu vi que era 14. E agora, do retângulo verde, mesmo processo. Eu peguei e somei toda a parte interna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, eu posso representar assim 1 vezes 12? Pode representar assim, que dá 12. A minha área é 12, o meu perímetro é 26. E nós vimos mais uma vez que a área é igual, mas o perímetro deu diferente. Você viu só? Então, a área sempre, as imagens, se tiver em posições diferentes, ela pode dar áreas iguais, mas o perímetro sempre dará diferente, tá? Sempre, todos os cálculos que vocês fizerem. E até nessa atividade aqui, olha essa atividade, vamos praticar comigo? Tendo as medidas da bandeira e comparando com a sua base, responda. Então, aqui é a bandeira, né? E tem a base dela. Qual é o perímetro da bandeira e da base? Quero saber o perímetro, soma dos lados, e eu quero saber a área também dela, né? A área eu falei que é o cálculo da superfície, então a parte interna. Aí tá representada ali, nós colocamos aqui novamente representada. O perímetro da bandeira, como eu falei para vocês, eu vou somar o contorno. 4, não está representado 4 aqui porque é um retângulo igual. 4 mais 4 metros, representei. E agora o 1, professora, mesma coisa, 1 metro mais 1 metro. Somando tudo deu 10 metros, perímetro. E da base também, professora, mesmo processo. 2, aqui também é 2, porque se vocês analisarem bem, ele é um quadrado. 2 mais 2. Somei tudo, olha o valor. E a área da bandeira, professora? A área eu falei, né? A área é a superfície da bandeira. Então, 4 vezes 1, na verdade é base vezes altura. Ou seja, horizontal, vertical. 4 vezes 1. Por que ficou metros quadrados? Porque eu peguei esse metro com mais 1 metro, deu metros ao quadrado. 2 vezes, repetiu 2 vezes o metro. E a área da base, professora? Mesmo processo, a parte interna. A parte interna aqui é base vezes altura. 2 vezes 2, 4. Ah, viu como é diferente o perímetro da área? O perímetro, você vai somar todos os lados. E a área, você vai calcular a superfície, ou seja, a parte interna. Aí, pessoal, nós chegamos, então, à definição que, partindo do que já estudamos sobre perímetro e área, né? Perímetro na aula anterior, área agora. Aprendemos a comparar as medidas entre figuras quadriláteras, porque nós utilizamos o quadrado e o retângulo, né? Diferentes.
e descobrimos a relação entre elas. Descobrimos também que as figuras podem ter o mesmo perímetro, mas com áreas diferentes e vice-versa, né? Pode ter área e perímetros diferentes ou perímetros e áreas. Nós fizemos essa comparação, mas nunca vai ter um perímetro com a mesma área, isso de figuras quadriláteras, viu só? Na próxima aula praticaremos mais, eu espero que vocês tenham entendido. Cuidem-se e até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.